Reclamar ou julgar? Sim, esse é o assunto desse nosso vídeo. E aí, crocheteira de plantão, tudo bem com vocês? Já vamos começar aqui agora, mas eu quero te pedir uma coisa. Encaminhe para as outras pessoas, outras colegas, outras crocheteiras e outras pessoas. Porque o que eu vou trazer aqui nesse vídeo, apesar de exemplos de crochê, de barbantes, o que for, serve para todo ser no planeta dos macacos. E eu falo o seguinte, quanto mais a gente contribui para a vida do outro melhorar, quem fica mais no benefício somos nós mesmos. Por quê? Porque nós podemos propagar um planeta melhor para todas nós. E vai me dizer, não é muito melhor dessa forma? Então, aproveita, curte aqui, mas antes mesmo de curtir, se não é o que for achar devido, o que você acha sobre isso? Vamos conversar. Porque eu falo o seguinte, só juntas e a gente vem fazendo uma mentalidade mais forte é que nós vamos cada vez melhorar, ok? E vamos pro vídeo. Crocheteira de plantão. Diferença entre reclamar e julgar. Será que é tudo igual ou não? Eu vou trazer para vocês uma série de pontos de vistas em que eu ia trazer todos num vídeo só, mas eu vou trazer em vídeos menores que eu acho que vai ser mais fácil de ser consumido, como uma moça que eu já segui uma vez, ela chamava de pílulas das reflexões. Eu acho muito interessante, eu vou trazer algumas coisas aqui para vocês e eu quero dizer sobre isso. Eu vou sempre pegar feedbacks, né? Eu vou sempre buscar, assim, situações em que eu possa dar exemplos para vocês para que fique mais fácil, tá? Por exemplo, tinha uma moça uma vez aqui com um barbante, eu não sei que marca que era, mas era um verde muito bonito, em que ela estava chateada e ela estava reclamando que o barbante manchou. Ok, ela é uma coisa pontual em que ela estava fazendo, ao invés de ir lá e julgar que... Olha só a diferença, hein? Vou mostrar alguns exemplos para vocês. Que o barbante é horrível, que a marca não vale nada, que porcaria no mercado, tá? Ou seja, é uma situação pontual em que ela levantou. Eu mesma fiz isso com um barbante que eu fiz aqui, uns shortzinhos para você. Vou ver se eu consigo colocar ele aqui em cima para vocês, tá? Em que eu fiz o quê? Em que eu estava mostrando um barbante de que eu amo de paixão. São barbantes de marcas nossas, praticamente assim, de extrema tradição no nosso país, onde eu falei no caso das marcas Círculo, em que eu tive assim o desapontamento de achar um nó de repente. Algo que é extremamente difícil mesmo, é raro de acontecer. Eu uso muito barbante deles, por exemplo, assim como outras marcas. Meu objetivo aqui não é nem reclamar, né? E nem de pegar e falar, vangloriar, mas tipo assim, é uma marca que a gente sabe que é muito boa, né? É muito fácil a gente ter uma ideia de vários pontos em que possamos levantar para saber se uma marca é tido como boa ou não. E aí o que acontece? E outra coisa é eu julgar que a marca é uma porcaria toda vez aquilo acontece e que é uma decepção, tá? E mesmo se eu falar dessa forma também, aí eu já estou colocando um julgamento, porque uma reclamação é uma situação que aconteceu e eu falar dela. E julgamento é eu levantar várias situações que não foram vivenciadas por mim e rotular como se aquilo também fosse dentro daquela situação. Recentemente teve uma que aconteceu aí, em que a moça fez isso com um barbante também, e acabou depois até que ela tirou o vídeo do ar, né? E eu entendo ela ter retirado o vídeo do ar, porque também a forma como que ela, eu sei que ela colocou as coisas por lá, e a forma que colegas crocheteiras, algumas com olhares assim diferentes sobre o processo, porque a gente sabe que há conteúdos e mais conteúdos aqui sendo feitos, e muitos conteúdos são para edificar e outros conteúdos vêm para uma edificação mesclada, mascarada como que eu vou criar alcance, né? É uma coisa bem engraçado, e é engraçado que só observar os vídeos como as pessoas fazem, a gente consegue ver essas coisas. E nesse caso, a moça, ela teve uma situação de um desencontro em que ela foi comprar um barbante, tá? Não vou falar a marca, que esse não é o objetivo, tá? É na Shopee. Simplesmente, as cores vieram, acho que uma ou duas, alguma cor veio enganada, tá? Não veio da mesma cor adequada. Como se isso não pudesse acontecer com todo mundo, ou com qualquer um a qualquer instante. E simplesmente ela entrou no looping de eu fui enganada, foi um golpe aquela compra, né? A gente sabe que a Shopee, assim como outras plataformas, Magalu, Americanas, né? Dentre outras mais que a gente tem, são plataformas grandes, né? Em que tem um nome a zelar, né? Então, o que acontece? E existem regras para quem coloca os seus produtos lá dentro. Então, não basta a pessoa colocar e vai ficar tudo bem. Não é assim que funciona, né? Nós mesmos podemos ter a nossa lojinha lá, o que for. Eu tenho um micro espaço que eu comecei a fazer, mas eu ainda não consegui
me agilizar muito naquilo lá. A minha logística ainda não está muito interessante para aquilo lá, mas eu espero poder talvez melhorar mais as coisas por lá, ou se eu suprir mais as minhas encomendas e realmente até mesmo para ter entrega fora da plataforma, eu vou preferir, afinal de contas, porque toda plataforma, para ela poder funcionar, existe uma porcentagem ali, e a gente sabe que isso acontece, e tá tudo certo, porque como que uma plataforma vai fazer uma propaganda, vai gerir, vai ter um carrinho aberto, vai ter tudo ali direitinho para você, né, sem nenhuma cobrança, não existe isso. É como se você quisesse ter uma loja física, em algum local, ou no shopping, ou numa rua movimentada do seu bairro, né, ou no centro da sua cidade, e simplesmente essa loja saísse de graça, né? Como assim? Não tem como. A gente sabe que essa situação dessa necessidade disso, né? Que é chamado do famoso logística, né? Um nome bonito que acharam, mas é bem interessante mesmo, para que faça todos os mecanismos em que nós não tenhamos o trabalho de fazer e nossas peças são lá apresentadas, né? Assim como tem a plataforma também, a Lucete, né? Que é uma bem voltada para artesanato. Eu tentei mexer algumas coisas lá, não me identifiquei muito com a plataforma. Mas é uma excelente plataforma também, tem bem específica. Então a gente tem muitas coisas assim boas para poder fazer. E aí simplesmente essa colega colocou que eu ganhei um golpe, né? Então o que acontece? Ela se sentiu totalmente assim numa situação de além de entrar em reclamação, que não veio a cor correta, que esse fato aconteceu, ela já entrou numa reclamação de um julgamento, como se ela tivesse sido realmente roubada, lesada, né? E isso simplesmente acontece por causa de fatores nossos emocionais que existem atrás. Não estou dizendo que isso tenha que acontecer. Eu não estou dizendo que nós temos que vir aqui e colocar as coisas dessa forma. Por isso que eu falo que reclamar e julgar, nós temos que tomar muito cuidado, porque por mais que pareça ser a mesma coisa, não é a mesma coisa. Eu reclamar, por exemplo, de que eu fui... Deixa eu ver um exemplo aqui pra vocês, em que eu fui num supermercado, tá? E simplesmente na hora que eu fui passar lá no caixa, a moça pegou, aconteceu, por coincidência hoje, eu pedi à moça, eu estava passando as bandejinhas que eu compro assim, né? Eu gosto de comprar os ovos naquelas bandejinhas menores, primeiro que é mais fácil para acomodar na geladeira, normalmente as bandejas menores, os ovos são maiores. Pois é, mas é porque eles têm preços mais diferenciados do que aquelas bandejonas. Às vezes a gente acha, às vezes não. Aqui onde eu moro, onde eu estou, por exemplo, nesse momento que é na Roça 2, né, em Cabo Frio, o que acontece muito aqui? Às vezes aqueles pentes, né, que assim é chamada, aquelas bandejas grandes de ovos, eles vêm lindos e maravilhosos e grandes. Às vezes eles vêm assim parecendo um ovinho de codorna, sabe? Então o que acontece? Às vezes eu prefiro comprar as embalagens menores e os ovos maiores me dão mais prazer ao comê-los e passar pelo processo da eliminação de peso que estamos indo e mantendo, né? Então, o que acontece, só para que vocês entendam? Na hora que eu passei na moça no caixa, eu falei assim, são 3. Ela passou 4, né? Ela se enganou. E aí eu reclamei para ela no mesmo momento, que eu virei para ela e falei assim, moça, não são 4, são 3 que eu te falei. O que eu poderia falar com ela se eu estivesse com um nível emocional e esse bloqueio e que não é o certo simplesmente porque eu tenho isso na minha vida de ficar replicando a todo instante? Eu poderia falar com ela, moça, você está querendo me roubar? Você não viu que eu acabei de passar? Se você passou aqui na sua frente agora 3, porque você está marcando 4? Que absurdo é esse? Tá achando que é o dinheiro aonde? É capim? Como assim? Tá vazio? Que história é essa de você cobrar uma coisa que eu não estou levando? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Esse gatilho reativo que muitas das vezes nós temos de julgar alguma coisa é porque teve momentos na nossa vida, às vezes nem momentos de adultos, mas momentos lá atrás, em que nós passamos por alguma situação em que nós simplesmente nos sentimos, ou seja, fomos sentidos como passados para trás por alguma coisa, até mesmo quando fôssemos crianças. Vamos supor que, vamos dar um exemplo ridículo, né? Eu acho que quem é criança menor já foi submetido por isso, e quem que é criança, que é a mais velha da casa, já em algum momento acabou fazendo isso com o irmão. De quê? Vamos dar um exemplo. A famosa história de trocar o dinheirinho para valer mais. Como assim? Vamos supor que você está com... vamos supor, a irmã caçula tá com uma nota de R$10, tá? Aí o que acontece? A irmã mais velha chega com 2 notas de R$2 e fala assim, troca comigo, olha, que tem mais dinheiro do que no seu, que tem 2 notas, no seu tem 1. Aí aquela irmãzinha que é menor, que tem só o dinheiro na mão, mas ela não sabe ler número, ela tá só com papel, ela vê simplesmente 2
Então, o que acontece na cabeça dela? Então que ele vale mais do que o outro, porque ela vê volume de quantidade, né? Ou seja, a irmã mais velha dando tombo na irmã mais nova, né? Então, assim, ou o olhar da irmã mais nova, nossa, vamos ver os dois olhares, tá? Ou o que acontece, o olhar da irmã mais nova, nossa, ela tá me dando 2, eu tenho uma só? Toma, pode levar. E aí depois, quando passar muito tempo, ela é adulta, ou o que for, depois conversa um pouquinho mais, não precisa ser adulta, né? Já entendendo um pouquinho mais, aí ela vai ver, nossa, me passou para trás, né? Quando ela está no olhar da irmã mais nova. Quando ela está no olhar da irmã mais velha que fez a situação, ela se cria com aquele ar sem ver que eu sempre posso dar um tombinho em alguém. Eu sempre posso dar um tombinho que vai dar certo. Essas duas vertentes acontecem. Aquele em que recebe o tombo, né? Vamos dizer assim, mesmo seja uma brincadeira de R$2, não importa. E aquele que acha que pode dar o tombo. E isso cria muitas vezes vínculos para a vida. Sim, coisinhas bobas que seja tipo assim, eu tenho aqui simplesmente na minha mão, você quer esse pacotinho aqui de bala ou você quer esse dinheiro que tá na minha mão que é uma notinha só? Só que essa notinha às vezes R$50, o pacotinho de bala tem 10 balinhas de 10 centavos. Mas a criança ela não sabe ver, então o que acontece? Tem aquela que tá um pouquinho com a malícia, que ela sabe um pouco a diferença, e tem aquela que está simplesmente ainda na inocência. E muitas vezes ela carrega aquilo para a vida. E todos nós carregamos várias coisas assim desde novos, né? Em que a gente às vezes tem aquela sensação de impotente, de eu não sei informar, eu não sei correr atrás, eu não sei como fazer. E aí o que acontece? Ela se paralisa pelo processo. Um exemplo só em cima dessa situação, de se sentir também como se tivesse ganhado um golpe, ou sentido que foi lesada, né? E aí sair, ao invés de sair no processo do julgamento, ao invés de simplesmente reclamar uma situação. Imagina que, por exemplo, uma mãe, o filho pede para ir pro shopping. Mãe, eu posso ir no shopping com um colega meu? E eu vou fazer o seguinte, tá, pode ir, beleza. 8 horas você tá em casa. Não, mãe, eu vou estar aqui. Me empresta seu cartão, mãe, por quê? Mãe, porque eu quero comprar aquele combo lá do sanduíche não sei o que tá R$19,90. Ela vai, pega o cartão e empresta. Vamos fazer de conta que eu tô com o cartão aqui, hein? Aqui, ó. Ela vai, empresta o cartão pro filho e tal, e fala assim, 8 horas você tá aqui em casa? Eu tô, mãe, tô aqui. E ele sempre foi tudo direitinho e voltou. Só que, nesse dia, o abençoado estava tão empolgado, não carregou o telefone direito, o telefone descarregou, e ele chegou mais tarde um pouco, chegou 9 horas. Mas só que antes das 9 horas, como ele falou que ia chegar às 8, sempre chegou às 8, o que me acontece? A mãe começa a descabelar. Cadê o Joaquim? Cadê o meu cartão? Tá vendo? Combinou comigo, fez diferente aí, tá me dando um golpe. Veio com esse papinho que ia fazer o que foi, ainda tá com o meu cartão. E aí, tá vendo? Olha, por isso que eu não posso confiar, por isso que eu não posso fazer. Então, o que acontece? Ao invés dela simplesmente olhar por um lado que ele atrasou e aconteceu alguma coisa, ela já imagina que ele tá fazendo várias coisas inadequadas pelo fato dele atrasado. Se ele tiver atrasado 20 minutos, 15 minutos, que dirá 1 hora. Onde eu tô querendo dizer pra vocês? O nosso cérebro, ele funciona da seguinte forma. Quando acontece alguma situação lá atrás, por exemplo, como uma situação em que a pessoa sentiu que ela foi lesada, em que ela foi roubada, em que ela foi explorada, ela guarda aquilo. E outras situações que vão acontecendo, ela se baseia no fato anterior, em termos de memória, de cérebro, para ficar replicando a mesma forma de reação. Sabia que ia acontecer de novo, sabia. Eu fui emprestar o cartão, falou que ia usar R$5, usou 500. E usar R$5, usou 50. E por aí afora vai. E existe uma outra coisa que é muito interessante, que é o seguinte. O foco em que nós damos é para onde as coisas acontecem. Então, o que acontece? O simples fato da pessoa pegar e ter já esse bloqueio lá atrás que aconteceu, ela não conseguiu observar e ressignificar ele, faz com que ela replique. Aí depois ela vai comprar qualquer outra coisa numa loja idônea, na loja toda certinha, vai acontecer a mesma coisa. Tipo igual aconteceu comigo com o barbante da Ciclo com o nó. Ela fala assim, tá vendo? Até a marca que é tida como a melhor eu comprei tem. Será? Não, não é bem assim. Tá? Então o que acontece? Vamos tomar cuidado em não confundir reclamar com julgar. Nenhuma das duas situações são boas, pelo contrário, elas são péssimas, tá? Primeiro porque julgar é a pior delas. Por quê? Porque ela não nos vai levar a lugar nenhum. E ainda eu estou criando na minha mente o que eu acho que pode ser pelo outro e muitas vezes, a maioria das vezes, 90% das vezes, totalmente fora do que é. E nós estamos
diminuindo a imagem do outro e muitas vezes sem a necessidade. Agora vamos fazer um espelho reverso disso. Já imaginou você fazer uma venda? Sempre para a mesma cliente. Acompanhe essa linha de raciocínio, tá? Só que naquela situação daquela semana você teve um imprevisto, ela sempre comprou de você, você sempre comprou um material, fez tudo direitinho, esse material chegou no prazo de uma semana e você dava para ela 3 semanas para entregar aquela encomenda. Dessa vez você teve um imprevisto, comprou até um babante, não veio certo. Olha lá, né, como eu sou aquela que sofro, né? Por isso que eu falo, eu julgo, não dá certo, olha o golpe, né? Fui comprar e agora eu tô com esse material. E ela simplesmente, você fala com ela que teve um imprevisto, um atraso, e aí a moeda vira. Ela vira pra você e fala assim: poxa, fulana, você sempre pegou e me entregou certo, agora até você, já teve tantos profissionais que eu tive problema, agora até com você também tá querendo me dar golpe. E falar que não consigo comprar o material, você sempre conseguiu comprar o material, a plataforma é ótima. Já pensaram nessa outra moeda de troca? E o que acontece? Normalmente é assim, vai acontecer cada vez mais circunstâncias para afirmar que realmente aquilo acontece com você. Não, realmente, eu sempre tenho um problema e não tem jeito, sempre tem um querendo me dar um golpe. Eu tenho que ficar muito atenta, porque tudo quanto é loja que eu vou, eu fui olhar um colchão, o cara ia querer me vender um, mas depois eu fui ver que ele estava querendo me vender um mostruário. Ela sabia, era golpe, ela tá vendo? Todo mundo tentando me dar um golpe. A moça no balcão hoje dos ovos, eu falei que eram 3 bandejinhas, ela me passa 4. Supermercado vazio, sem ninguém atrás de mim. Ela não vê que só tem 3? Como assim? Não, é golpe. E o que acontece? E enquanto você não retirar o olhar daquilo, cada vez mais fatos vão acontecer, parecendo e até evidenciando que como se você realmente tem razão. E vai evidenciar como razão, por quê? Porque você está focando naquilo. E na hora que você desvincula o fato daquilo, você para de entrar naquela observação. Quer ver um outro exemplo simples para ficar fácil? Imagina quando tem alguém da família, ou você, por exemplo, teve filho, tá? Quando alguém da família está grávida, né? Alguma mãe, alguma coisa, né? Ou simplesmente você ficou grávida. Gente, você só via depois que você ficou grávida, você só via loja de roupa de neném, você ligou, vamos dizer assim, o seu radar para aquilo, né? Como você começou a focar nisso, nossa, deixa eu ver uma roupinha para comprar, deixa eu ver que berço que eu vou fazer, olha que legal, vou comprar fralda. Aquele universo, né, de bebê abriu na sua frente, de ficar pensando naquilo, você só começa a ver mulheres grávidas, mulheres com bebezinhos no braço, propagandas de coisa de bebê. Começa a surgir tanta coisa daquilo na sua frente. Por quê? Porque o seu pensamento está focado naquilo. Aquelas outras coisas, todas que você viu sobre bebês, o que for, elas não existiam antes? Elas existiam. Mas a diferença é, como você não estava focada em observá-las, elas passavam batido no seu dia. A partir do momento em que, como você está grávida ou alguém da sua família ficou, você ficou mais atenta em observar isso no cotidiano da vida, isso pulou aos seus olhos e ficou evidente. Então você só via tudo sobre neném. Até feira que vai ter não sei aonde, no Expo Minas ou não sei o quê. Aquilo pula de uma certa forma em que você consegue ver todos os lugares, até dentro do ônibus. Toda hora, eu nunca vi tanta criança, nunca vi tanta roupinha, nunca vi tanto berço. Você começa a ver tudo toda hora, o tempo todo, tá? Em locais que você, nossa, tem essa loja que eu nem tinha visto. Olha mais outra loja. Nossa, mas olha que roupinha, olha que não sei o que lá mais. E por aí afora vai. Então entenda que para onde você der o foco, vai acontecer, tá? Então o que acontece? Só para finalizar um pouquinho em cima dessa história, dessa finalização dessa moça, né? Que ela colocou esse vídeo se sentindo como se fosse um golpe. E no final das contas, era realmente um golpe. Mas um golpe emocional dela. Um golpe de outras coisas com que ela já evidenciou. E aí ela sentiu que aquilo ali que seria como se fosse um golpe, como ela teve em outras situações na vida dela que ela passou. Isso é a coisa mais normal do mundo com qualquer ser, né? E outras situações vão acontecendo para agravar isso. E a gente tem como sair desses ciclos? Temos sim, tá? Até um dos meus tipos de trabalho que eu desenvolvo são em cima dessas coisas também, né? Além de mexer com... Eu falo que eu sou multifatorial, né? De coisas. Eu acho isso muito interessante. Eu não gosto de uma coisa só. Então, dentre as coisas que eu faço, eu desenvolvo algumas coisas de terapias com algumas pessoas. E é bem interessante, porque na hora que você para com aquele processo, fica mais fácil. É igual
A Bruna Aleluia, eu tava vendo um vídeo dela essa semana, ela tem vídeos fantásticos. Quem quer pegar muita coisa de venda pode assistir o vídeo dela, eu vou até colocar o link aqui de baixo. Acompanhem ela, gente, ela tem muitos vídeos legais mesmo, dá assim uns insights muito legais pra vocês. E ela deu um fantástico que é em cima disso que eu tô falando da questão do foco, igual da mamãe que ficou olhando as crianças. Que ela simplesmente falou o seguinte em um vídeo dela que eu vi, né, recentemente. Eu não consigo acompanhar todos porque, de uma forma geral, as pessoas que me seguem, quando vão lá e fazem algum comentário, eu respondo a todos da melhor forma possível. Mais de 90% eu respondo todo mundo. E também eu vou à página de vocês e quem tem eu passo a seguir. E aqui vou vendo o vídeo de uma, vou vendo o vídeo de outro. Por quê? Porque assim nós crescemos mais. Juntas nós somos mais fortes. Então o que acontece? Eu fico observando as coisas, eu fico aproveitando uma coisa que vocês falam, uma dica, o que for, uma combinação de cores também que fica legal. E a gente vai construindo, né, uma crocheteira, né? Uma nação crocheteira melhor, como eu mesmo falei aqui pra vocês. Por isso eu quero trazer sempre esses pensamentos, esses insights, essas reflexões pra gente poder ver. E ela falou justamente sobre isso num vídeo, essa questão de focar, né, em alguma coisa. E ela tava falando que muita gente acha que venda é difícil, que ela falou assim, que ela acha que pra ela venda é a coisa mais fácil do mundo, né? Tipo assim, a forma como que ela colocou aqui, tudo pode ser difícil, mas se eu achar difícil, mais difícil será. Então, é muito importante eu observar que aquilo que está sendo difícil para mim é porque tem outras situações atrás em que trazem uma carga emocional sobre aquilo que me traz uma dificuldade em desenvolvê-la. Mas que, ao me ressignificar, ao cuidar daquilo ali vai dissolvendo e vai ficando mais fácil. E o que acontece? E o que era difícil se torna fácil. É a mesma coisa que a gente fala sobre os nossos pontinhos em crochê. É a mesma coisa. Assim que você vai pegar a primeira vez para poder fazer, o fim do mundo, depois vai melhorando. Por quê? Porque foi a prática. A prática que fez aquilo ali desenvolver, tá? Então guardem, gente. Reclamar não é o melhor processo, mas é extremamente necessário, sim, muitas vezes, tá? Buscar os nossos direitos é importante, assim, busquem os direitos para vocês em todas as coisas que forem verdadeiras. É legal vocês trazerem aqui, igual vocês trazem, o que for chateações, o que for com as peças, né, com os produtos, porque assim ajuda toda a nação crocheteira a ver, né, condutas de escolha. Assim também como alguém que ficou satisfeito com algum produto vir e falar também é interessante, por quê? Porque também nos dá esse respaldo. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Isso aqui é uma marca de cola que eu uso para colar as minhas peças. Não tem nada que reclamar daquela cola, por exemplo, tá? Só para dar um exemplo pra vocês. Gente, essa cola é muito boa que eu usei. Olha aquela outra. Eu vejo o pessoal falando muito para colar os tapetes da cola de silicone. Mas qual marca? Por incrível que pareça. Eu vejo muito pessoal falando. Mas a marca em si, às vezes não. E às vezes pode ajudar uma colega. Mas o que a gente faz? Às vezes vai lá deixar escrito, né? Ajuda. E assim vai uma ajudando a outra. E esse que, no final das contas, é o objetivo do nosso trabalho por aqui, tá? Agora, o julgamento, toda vez que nós entramos nele, ele vai atrasar as nossas vidas nos processos em que nós estamos buscando. Guardem isso porque nós entramos num processo em que as pessoas falam que é pela democracia, agora nós podemos pegar, temos livre-arbítrio, nós podemos falar o que quisermos, chegarmos nas redes sociais, falar Joaquim é aquilo, Manuel é aquilo, tia Zezé não sei o que, e é isso. Na hora em que fizerem os mesmos apontamentos sobre você, vai ficar estranho, né? Agora, o mais interessante a gente tem que entender é o seguinte, aqueles apontamentos não diz sobre você. Aqueles apontamentos que são feitos, assim como os outros fazem, são simplesmente a parte mental da pessoa que se identifica com aquilo para que ela esteja falando. Eu acho que pode estar sendo muito profundo para algumas pessoas. Mas para quem pegar esses vídeos que eu estou colocando aqui para vocês e assisti-los novamente, gente, vai ajudar vocês muito em coisas que eu levei anos para ajudar a me desenvolver. Eu sei que tem pessoas que possam virar e falar assim, mas eu já sei disso tudo muito rápido. E aí eu vou falar, se você sabe disso tudo muito rápido, você já tem que estar pelo menos milionária. Próspera, rica, feliz, entendeu? Com um carrão na garagem, com uma família totalmente desenvolvida, estruturada, com tudo na vida maravilhoso. Como aquelas pessoas que a gente olha ou vê em alguma coisa e tem aquela referência, sabe por quê? Porque o pior bloqueio que tem, a pior falta de visão que tem,
é o outro achar que isso eu já sei. Porque saber é um passo. É importante saber. Agora, o segundo passo é o mais importante. Aplicar o que se sabe. Porque se não aplicar o que se sabe, o saber, sabe o que ele vai subir? Só para ocupar a sua mente e te trazer o que eles chamam hoje, ultimamente, de obesidade mental, e que isso no meu vocabulário, né, e também é muito conhecido, traduz em ansiedade. Um dos motivos, é um gancho só final aqui, que muitas vezes as crocheteiras estão entrando em ansiedade, além da forma das encomendas que ajudam muito a culminar nisso, né, a trazer isso como consequência. A outra situação que está entrando muito na ansiedade é, eu vejo milhões de crocheteiras fazendo. Porque nada, eu assisto uma, não é a mesma, né? E assim mesmo tem várias coisas por trás pela velocidade do que cada uma faz. Tem a individualidade da vida delas e outras coisas. Eu não quero entrar nesses outros méritos não, mas só para dizer. E aí você vê tantos. E aí na sua vida, na sua forma de ver e de viver, você só consegue fazer um conjunto a cada X dias. Aí você vai pro lado que não é o melhor, que é da comparação. Ou então, do julgamento novamente, mas agora o auto-julgamento. Nossa, como eu sou lenta. Nossa, como o meu trabalho não rende. Ou o julgamento ao contrário, né? Que eu também, nenhum dos dois presta. Nossa, como a fulana é rápida. Será mesmo? Tá bom? Então entendam, saiam do julgamento. Reclamem todas as vezes que for necessário. Por um período de tempo. Não fiquem lá não. Porque se não tomar cuidado, a reclamação ela fica tão grande que ela perde a proporção e ela se destoa. E sem vocês verem, vocês começam a entrar no julgamento. Tá bom? Meninas, então fiquem atentas a essas coisas. E vamos colocar, sim, nossas opiniões, sim. E não vejo nenhum problema em colocar nossas opiniões. Agora entendam que coloquem as suas opiniões, entendeu? De uma forma em que você não coloque um colega de uma forma em que ele fique num tiroteio. Não vai lá às vezes marca, o Joaquim fez não sei o quê, porque não sei o quê, né? Afinal de contas, já somos mulheres, adultas, né? E a fase criança já passou. Então aquela coisa da escola do primeiro grau, olha, o Pedrinho roubou o pirulito de não sei quem, e ele fez, né? Então acho que já está na hora de tomarmos posturas melhores. E dentre delas, sim, reclamar é uma coisa muito importante e necessária toda vez que nós sentimos a necessidade e é verdadeiro para você fazer, faça, não tem nenhum problema. Agora, fique atentos aos julgamentos. Os julgamentos, eles normalmente vão nos nortear, eles vão nos levar para caminhos bem delicados, tá? E é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Um beijinho e eu vou vir trazendo depois outras coisas aqui para vocês, tá bom? Tchau, tchau!